Mas eu vou começar com umas perguntas, talvez sejam um pouco iniciantes aqui, né, para quem está realmente conhecendo o case. Mas começando pelos próprios, acho que olhando para o macro, né, como é que vocês, o Grupo GPS, tem uma relação com o cenário macroeconômico como um todo? Porque acho que a questão aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil tem sido inflação, né? Então a pergunta é, como é que vocês dependem da atividade econômica, ou seja, o crescimento orgânico da companhia só cresce se o Brasil tiver em crescimento? Como é que vocês repassam essa inflação para o contrato de vocês, né? Ou seja, como é que vocês estão inseridos dentro do cenário econômico atual? Existe essa preocupação, por exemplo, de perder talvez um cliente, como houve na pandemia? Enfim, se você puder fazer um resumo do que é a atividade da GPS como um todo e a relação que tem com a economia, principalmente brasileira, né? Ou seja, realmente tem uma preocupação com inflação, né? Os contratos ficam mais difíceis ou tem uma cláusula automática de repasse, enfim, como é que funciona realmente o serviço de vocês dentro do contexto macroeconômico brasileiro? Legal. Acho que eu vou falar um pouquinho do setor, porque para o IPO a gente preparou um estudo com a A.T. Kearney falando do setor. O setor não tem muitas informações estruturadas, né? Aí eu falo do setor legal. De facilities, de segurança, alimentação, é muito difícil você obter informação, né? E depois eu vou falar um pouquinho da característica da GPS, né? Então, tipicamente, o setor ele cresce muito próximo ao PIB. E ele cresce pensando que você sempre tem um repasse que ele é contratual da inflação, daí basicamente do reajuste salarial, que é o nosso principal insumo, vamos chamar assim, tá? Ele, por default, todo ano você vai ter uma definição de reajuste salarial e contratualmente você vai reajustar o seu contrato junto ao cliente. Uma média aí, 70% é reajuste salarial, 30% é inflação, o que tipicamente, como é piso salarial, acaba ficando igual, tá? Então, quando você olha isso na perspectiva do setor, o setor não consegue ter um crescimento acima desse percentual. Então, historicamente e até prospectivamente, o que você vai ver é algo nesse sentido, né? Muito próximo ao macro, tá? O que aconteceu com a GPS que trouxe um crescimento diferenciado, né? Desde 2008 a gente cresce 30% ao ano, em média, por ano. Né? É uma combinação de uma estratégia que mescla crescimento orgânico e crescimento inorgânico, compra e aquisição de empresas, tá? De novo, voltando para o setor, por que isso é possível? Porque o setor é muito fragmentado. Muito fragmentado. A gente identificou 115 mil CNPJs no setor, imaginando todas as linhas de solução em que a gente atua, facility, segurança, logística interna, serviços industriais, né? Então, você não tem hoje uma barreira de entrada grande para uma empresa nova, por exemplo, em facilities. Você não tem uma demanda de capital investido grande, tá? Então, o grande desafio é o crescimento. Por quê? Porque nessa dinâmica em que você presta o serviço muito baseado na força de trabalho, que está indexada ali a um reajuste salarial próximo da inflação, a tua margem é muito arbitrada, tá? Então, onde que você consegue trazer crescimento? Quando você vai aumentando essa base de clientes de uma maneira mais acelerada. Então, na medida que a gente consegue trazer uma empresa nova, adquirida, e que eu consigo trazer uma base de clientes, eu consigo trabalhar aquela base de clientes com um cross-sell, uma ampliação. Então, se eu trago, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? A gente trouxe a Ruder, que é uma empresa de segurança no Paraná. Ela presta serviço de segurança. Para aquela base de clientes, eu vou poder vender a limpeza, a jardinagem, o catering, a logística interna, ou seja, eu vou poder ampliar a minha penetração no cliente e, com isso, garantir um crescimento mais acelerado, tá? Então, quando a gente olha para a dinâmica do mercado e da própria GPS, você está sendo sempre, vamos dizer, impactado pela inflação dos 12 meses anteriores, né? Porque é isso que você vai negociar com o cliente a cada reajuste. E aí, entrando um pouquinho mais no detalhe desse processo,
essa negociação com o cliente, apesar de estar contratualmente pré-definido e tudo, com os grandes clientes, tipicamente é um processo de negociação, né? Então, o percentual que você consegue fazer de repasse desse indicador, ele não vai ser necessariamente 100%, sempre vai haver uma negociação, né? E aí cabe a cada companhia trabalhar essa negociação para que você continue tendo rentabilidade naquele contrato. Então, quando você olha para como esse cenário macro nos afeta, é dessa forma, ou seja, eu posso dizer que eu vou crescer muito em cima daquilo que é a inflação, mas se eu não trouxer oportunidades que, através de base de clientes novas e tendo um portfólio diversificado de produtos, vai ser muito difícil eu crescer acima da inflação. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto é uma disciplina de custo, né? Tipicamente, a nossa concorrência ela está olhando para um cenário, para indicadores muito operacionais, né? Eu sou um gerente de facilities, eu sou um gerente de segurança, né? A nossa cultura é de trazer para a relação com o cliente um empresário, uma pessoa que responde pelo EBITDA, né? Pelo resultado operacional daquele contrato, né? E ele sabe medir corretamente o que é a necessidade do cliente, como ele deve gerir seus custos e suas despesas, como ele deve alocar os seus recursos, porque ele é medido por isso, tá? Então, é muito comum que a gente encontre algumas ineficiências quando a gente adquire as empresas, né? Mas respondendo aquilo que você me perguntou sobre o cenário macro, a gente consegue crescer acima por causa dessa combinação, desse modelo de gestão e dessa estratégia de crescer na combinação de M&A e orgânico. Tipicamente, o setor vai crescer muito próximo ao PIB. Maravilha.